Como que eu utilizo médias móveis dentro das estratégias que eu opero, que me fizeram ter um resultado de mais de 30% no primeiro semestre de 2023? Bom, antes de começar a falar sobre a estratégia em si, deixa eu falar para vocês da parte teórica, né, sobre médias móveis. Eu sei que é uma parte um pouco chata, normalmente o iniciante não gosta de aprender parte teórica, mas é necessário, tá? E aí, eu vou começar dizendo que médias móveis elas foram criadas como uma forma de condução de trade, ou seja, quando um ativo está em tendência, as médias móveis servem para nos indicar a direção, elas servem como uma forma de conduzir um trade que a gente já está em aberto e não como uma forma de abertura de operação. Deixa eu só abrir um parênteses aqui dizendo que eu não estou julgando o que é certo, o que é errado, o que é melhor ou pior. Eu vou explicar a parte teórica e falar como que eu as utilizo, tá? Então, partindo do pressuposto que a média móvel foi criada como uma forma de condução de trade, o que que isso representa para a gente? Que é um indicador atrasado. Por quê? Porque na composição de uma média móvel, no setup deles, os valores são sob fechamento. Então, a partir do momento que fecha um candle, seja ele diário, semanal, mensal, de 60 minutos, o que quer que seja, aí que a média faz o cálculo e faz as alterações. É claro que conforme o trade, o dia está acontecendo, por exemplo, no gráfico diário, aquele candle está sendo movimentado, a média móvel também vai se movimentando como se estivesse fechando naquele exato momento. Mas por isso, já nos indica que é um indicador atrasado, beleza? Bom, então eu. Aí vem a parte que provavelmente vocês não estavam esperando. Eu, particularmente, não utilizo média móvel para abertura de operação. Eu utilizo as médias móveis como referência de tendência, como referência de alvos para parciais. Muitas vezes eu utilizo as médias móveis até para anular alguma coisa que eu estou enxergando no gráfico, mas de certo modo, basicamente elas me servem muito para enxergar o movimento e tendência, né, claro, e também como alvo de parcial para eu montar as operações dentro da minha comunidade, tá? Então, como é que eu basicamente eu utilizo? Quando eu começo a entender, essa é a média exponencial de 9, então ela muda de direção mais rápido, porque ela dá mais peso aos últimos candles, então os 9 últimos dias aqui, vamos supor, se fosse uma explicação mais básica, tá? Dos 9 últimos dias, ele vai dar mais peso para os dois últimos, por exemplo, dois, três últimos. Então, uma média exponencial, ela muda de direção mais rápido. Se eu mudasse para aritmética, ele dá o mesmo peso para os 9 últimos fechamentos, divide por 9, soma tudo, divide por 9 e é a média que vai dar. Beleza, acho que essa parte aí tem muito vídeo na internet falando disso. Esse é o vídeo que ninguém fala sobre médias móveis, então eu não vou ficar explicando muito sobre isso, tá? Então, eu utilizo essa média de 9, utilizo a média amarela, que é uma média aritmética de 21 dias, e essa cinza aqui é uma média de 200 dias. Se eu fosse falar para vocês qual a média que eu mais observo no dia a dia, que eu dou mais relevância, obviamente é a média de 200 dias. Por quê? Porque ela tem um peso muito maior, são 200 dias, né? Então, uma média de 9 ela muda de direção mais rápido, muda de tendência, entre aspas, né, de forma muito mais rápida do que uma média de 200 dias, né? Então, essa é a média que, de fato, eu presto atenção toda vez que eu analiso um gráfico. A média de 9 e de 21 muitas vezes me serve como eu estou observando algum movimento e aí eu dou uma olhada nas médias para ver se eu consigo tirar uma parcial da minha operação antes delas, principalmente a de 21, né? Que normalmente está ali no meio do caminho. Então, é dessa forma que eu utilizo, tá? Estou mostrando o gráfico do Ibov aqui só como uma forma de demonstração. Então, ó, aqui a gente percebe, quando o Ibov começou a subir em março novamente, fez o pivô de alta, a gente percebe aqui como as médias entraram em tendência. Ó. A média de 9 e a média de 21 começaram a entrar em tendência. E aí, recentemente, quando o Ibov começou a formar correção lateral, olha como elas começaram basicamente a cruzar, né? Então, quem opera, por exemplo, cruzamento de médias, de novo, não estou julgando que é melhor ou pior, vai estar suscetível a tomar muito stop quando o mercado fica lateral, por exemplo. Claro que quando pega direção, muitas vezes consegue carregar ótimos trades também.
Então, só como uma outra forma de explicar isso, né? Hoje a gente encerrou uma operação em Mita, que se fosse conduzido pelas médias móveis, por exemplo, a gente poderia estar nesse trade até agora. Eu acabei encerrando hoje no Stop Gain, 52,37, compramos a 42,02 aqui, tá? Então, foi um trade que as médias aqui sim serviram como vamos dizer assim, como o objetivo principal de uma média móvel. Olha quando o papel entrou em tendência, faz tanto tempo que está difícil até de mostrar. Ó, como as médias serviram exatamente com a sua função principal, que é uma forma de condução. Então, quem tem mais, que a gente chama no mercado de estômago, né? Quem consegue deixar o stop técnico um pouco mais folgado e tal, consegue e poderia conduzir talvez esse trade por mais tempo do que a gente. Mas aqui, como estava chegando perto de um alvo que a gente tinha, eu resolvi apertar um pouco o stop pelo financeiro e aí zerei. Também uma outra forma que muita gente faz é, fechou para baixo da 9, tá comprado, fechou para baixo da média de 9, coloca o stop na mínima desse candle. Então são formas de condução, tá? E aí, de novo, né? Desculpa talvez decepcionar você que veio aqui por outros motivos, mas o nosso resultado de 30% em 6 meses, 6 meses iniciais aí do ano de 2023, não tem nada em cima de média móvel. Aliás, não tem nada em cima de indicador nenhum. A gente opera, e eu vou gravar um próximo vídeo falando sobre isso, acompanha aqui no canal, das 5 principais aulas que eu tenho no meu treinamento dentro da minha comunidade, para todo mundo tem acesso, as 5 aulas que eu considero fundamentais para quem quer ter resultado de verdade no mercado, resultado que a gente vem tendo aí já. Eu sou analista há mais de 2 anos, então o resultado comprovado, porque todas as recomendações são enviadas para a PMEC. E é dessa forma que eu conduzo minhas operações. Não estou dizendo que é a melhor forma, mas é a forma com que a gente vem tendo resultados consistentes, sem precisar entrar nessa loucura de cruzamento de média, de ficar observando e querendo clicar o tempo inteiro por causa de indicador. A gente segue o que foi criado por Charles Dow e utiliza isso no nosso dia a dia, tendo esses resultados excepcionais, né? Então, é dessa forma, tá? E aí, claro, existem outros indicadores, mas eu vejo que o erro de um iniciante, por exemplo, é querer ter muito indicador numa tela e no fim das contas ele acaba querendo operar várias situações e vários setups, né? Que o iniciante adora chamar de setup, e acaba no fim das contas se confundindo, porque às vezes um tá dando uma coisa, outro indicador tá falando outra coisa e esquece de olhar o principal, que é o gráfico. Saber observar o que é uma tendência, como que ela perde força, como que ela é anulada, como que ela é revertida. Isso o iniciante normalmente não sabe fazer. Beleza? Espero que eu tenha sido esclarecedor para você em relação a médias móveis, contando um pouco dessa teoria e explicando para vocês como que eu utilizo, né? Então, só para reforçar aqui, por exemplo, se tivesse dentro da minha estratégia uma venda nesse topo aqui, um dos meus alvos de parcial teria que acontecer antes da média de 21, né? Então, aqui teria depois que acontece sempre mais fácil, né? Mas aqui teria dado certo, porque teria essa distância até a média móvel, tá? Então, é dessa maneira que eu utilizo no meu dia a dia. Eu sempre observo dentro de uma compra, vou até mostrar um outro trade aqui que a gente está comprado e hoje já deu uma parcial. Então, aqui, ó, por exemplo, fizemos a compra hoje em 21,01 nessa operação. E aí, o meu alvo de parcial, ó, tava um pouquinho antes da média de 200. Acabou que em 21,56 acabou tirando a gente na parcial de 1 para 1. Mas as médias, ó, mais rápidas já estavam virando para cima e eu tinha um espaço bem interessante aqui para chegar a parcial antes da média de 200. Então é dessa forma que eu opero normalmente no meu dia a dia, sem ficar prestando muita atenção em média. É claro que eu sempre dou uma olhada e a experiência ajuda nisso, mas eu não estou muito preocupado em ficar querendo pegar cruzamento ou ficar olhando demais uma direção de médias móveis. Tem coisas muito mais importantes, na minha opinião, para eu olhar antes de pensar em indicador. Tá certo? Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!